O mundo iniciou 2025 em um ponto de virada econômica. O crescimento global desacelerou, mas evitou que poderia ser um período de grande recessão. O que ainda esperar da economia em 2025 e em 2026? O que tem se mostrado ruído e o que é sinal de verdade? Se você quer saber como o mundo está se movendo e como isso afeta o seu bolso, e quer, de fato, aproveitar as oportunidades em momentos como esse, ditos pela maioria das pessoas que compõem o mercado como uma das décadas mais difíceis de se investir, fica comigo no vídeo que eu vou te explicar. O mundo iniciou 2025 em um ponto de virada econômica. O crescimento global desacelerou, mas evitou que poderia ser um período de grande recessão. A inflação começou a ceder depois de anos de pressão e de negligência das autoridades monetárias, muito devido à crise da pandemia. E alguns bancos centrais ao redor do mundo vêm mostrando sinais de moderação na sua política de juros. Apesar de muitas economias ainda demonstrarem muitos sinais mistos em seus indicadores econômicos, o fator principal no centro das discussões ainda segue sendo o cenário geopolítico. Estados Unidos e China, principalmente, trazendo muitas disputas no campo tarifário e no campo tecnológico, principalmente voltado a chips e inteligência artificial. E, além disso, muitos conflitos regionais ainda vêm ameaçando a estabilidade do mercado. Isso vale tanto para a invasão da Rússia na Ucrânia, que parece ainda estar longe de um fim, mesmo em conversas recentes para um período de paz, mas também uma recente retomada dos conflitos no Oriente Médio entre Israel e Irã. Mas você deve estar pensando, isso tudo parece ser um caos generalizado e tudo isso vem apontando para um cenário devastador. Mas isso, na verdade, são oportunidades disfarçadas de ameaça, justamente para aqueles investidores que conseguem separar o que é ruído do que é de fato um sinal e que vai fazê-lo ganhar dinheiro ao longo prazo. E hoje nós vamos explorar um pouco do que o mercado vem enxergando como oportunidade para esse segundo semestre de 2025 e até um período de 2026, que é considerado um período aí bastante turbulento devido às eleições. Segundo relatórios do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o PIB global deve ter uma expansão em torno de 2 a 3% até o final de 2025 e ficar próximo de 3% em 2026. Os indicadores de inflação dos bancos centrais devem começar a convergir para a meta, mas o que pode acontecer ainda no curto prazo são choques de ofertas e pressões salariais que podem gerar repiques nesses indicadores de inflação. Outro fator muito importante, que eu já citei aqui no começo do vídeo, é o aspecto geopolítico. Políticas tarifárias e barreiras comerciais ainda ganham contornos bastante expressivos em várias regiões pelo mundo. Os conflitos entre Rússia e Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio ainda exercem uma pressão bastante expressiva sobre cadeias de suprimento e em preços de uma maneira geral. No Brasil, a alta carga tributária, aliado aos conflitos recentes com os Estados Unidos nas questões comerciais, afetam principalmente o apetite por investimento. Com as eleições de 2026 estando muito próximas, já no próximo ano, atitudes populistas podem começar a ganhar força e isso pode de fato trazer uma volatilidade para o mercado e desancorar certas expectativas econômicas. Para você que se interessa por esse assunto, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado, que é um relatório de perspectivas econômicas para o segundo semestre de 2025 e 2026 a respeito das principais economias globais. Mas em meio à volatilidade e à incerteza, surgem excelentes oportunidades para você que é investidor principalmente de longo prazo. Com perspectivas de corte de juros nos Estados Unidos, segundo o mercado, o próximo corte de juros pode acontecer agora em setembro, na reunião de setembro. Isso abriria espaço para maiores investimentos em ações, em criptoativos, em ETFs, expostos à renda variável. No Brasil, a expectativa, por mais que ainda esteja pouco clara para o mercado, de queda na taxa Selic no curto prazo, o próprio mercado diz que a Selic em 2026 pode chegar em torno de 12,5%. E isso, ainda assim, falando em termos de taxa de retorno real, isso é, desconsiderada a inflação, ainda é bastante atrativa para investimentos em renda fixa. Mas, claro, em uma forma
em uma queda de juros pelo BC, isso significaria também uma excelente oportunidade para investimento de risco aqui no país. Mas o Brasil ainda está bem longe de resolver as suas questões econômicas, principalmente porque hoje enfrenta um aspecto comercial bastante desafiador com os Estados Unidos, um aspecto fiscal, e isso pode levar à volatilidade dentro do mercado. Então você, como investidor, é preferível que esteja investido em ativos que acabem te blindando contra a inflação. Você pode conseguir isso por meio do Tesouro IPCA, negociado no Tesouro Direto, ou mesmo em títulos de dívida de empresa que conseguem te pagar uma taxa real, né, isso é, acima da inflação, bastante interessante. Outra forma de investir seria investir em setores que têm fluxos de caixas mais estáveis e também em empresas ou mesmo algum ativo que tenha certa sensibilidade ao ciclo econômico e que tendem a apresentar lucros mais resilientes no longo prazo. Outra forma de você, como investidor, diversificar é recorrendo a outras geografias e a outras moedas. Isso pode ser feito via aplicações em fundos multimercados ou mesmo fundos cambiais. Mas aqui cabe uma ressalva muito importante. Sempre faça a escolha desses investimentos junto a um profissional, porque ele, melhor do que ninguém, vai saber a melhor estratégia para o seu tipo de perfil de risco, para o seu momento de vida e aquilo que de fato encaixa no seu perfil de investidor. Se você tiver alguma dúvida e quiser algum apontamento, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Então, em resumo, o segundo semestre de 2025 e o ano de 2026 ainda devem reservar bastante turbulência para os mercados e para os investidores. Mas, de novo, a oportunidade ela está sempre do lado de quem reconhece o poder dos investimentos e o longo prazo. E por isso é muito importante também que você evite teses milagrosas e se mantenha sempre líquido para aproveitar as melhores oportunidades quando elas surgem. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber os próximos vídeos que virão e até a próxima.